Unidade 12, os advérbios de frequência. Este é mais um item de extrema importância no seu curso e muito fácil de entender. Inclusive é provável que pelo menos um deles você conheça. Você conhece a palavra never? Já ouviu alguma vez a palavra never? Nunca. Bem, a palavra never é um dos 5 advérbios de frequência que estaremos estudando então nesta unidade. Vamos lá? O primeiro deles é esta palavra aqui e a sua pronúncia é always. 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 Significa sempre. Então, a palavra always, sempre, é um advérbio de frequência. A próxima, um pouquinho mais complicada de pronunciar, usually. Usually. Juntando tudo isso, usually. Usually. Esta significa usualmente. Usualmente ou costumeiramente. Mas, como em português nós não costumamos usar nenhuma destas duas palavras, eu vou permitir que você traduza a palavra usually como normalmente. Porque é mais comum falarmos em português a palavra normalmente. Mas observe que normalmente não é a tradução literal da palavra usually. O próximo, apesar de ter a letra T bem no meio desta palavra, este T não é pronunciado. Não diga often, e sim often. Often. Often significa frequentemente. Frequentemente. A próxima palavra é a palavra sometimes. Sometimes significa às vezes ou algumas vezes. E por último, a palavra never, que significa nunca. Então, este é o nosso vocabulário neste início de unidade. Estamos estudando os advérbios de frequência. Always, always, sempre. Usually, usually, usualmente ou normalmente. Often, often, frequentemente. Sometimes, sometimes, algumas vezes ou às vezes. E a última, never, nunca. No seu material, você vai observar que eu usei alguns números apenas para que fique mais claro como você deve usar estas 5 palavras. Então, eu disse que a palavra always você usa quando você quer dizer que algo acontece sempre, em 100% das vezes. Por exemplo, digamos que você queira me dizer com que frequência você levanta às 7 horas da manhã.
e eu pergunto para você, bem, com que frequência você levanta cedo? Ou com que frequência você levanta às 7 horas da manhã? Você me diz, eu sempre levanto às 7 horas da manhã. I always get up at 7 o'clock in the morning. Isso significa que você levanta às 7 da manhã. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Será que esta é a sua realidade? Ou será que você deveria ter usado a palavra usually, que seria mais ou menos 90%, porque você levanta às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, mas no domingo você pode dormir um pouquinho mais. E a palavra often? A palavra often, frequentemente, vamos dizer que 60%, vamos colocar este número ali, 60%. Eu observei que no material de vocês, para usually, está 80%. Não há problema. Esses números são apenas para que você entenda melhor e saiba como usar os advérbios de frequência de uma forma mais correta, mais adequada. Sometimes. Bom, este eu diria que talvez em torno de 30%. Se você me diz, por exemplo, que você costuma jogar futebol, ou você costuma nadar, e eu pergunto com que frequência, você me diz I sometimes play soccer, eu às vezes jogo futebol, significa que você joga uma ou duas vezes por semana e há semanas que você não joga. Bem, o último não tem muito o que dizer, never, vamos colocar aqui 0%. Então, revisando, always, sempre, usually, usualmente ou normalmente, often, frequentemente, sometimes, algumas vezes ou às vezes, e never, nunca. Bem, no material de vocês, você tem, imediatamente após estas palavras, 5 observações. Eu vou ler essas observações para você, mas você vai entendê-las somente quando em seguida fizermos os exercícios, as frases. Precisamos de espaço para colocarmos as frases para que você entenda melhor. Mas vamos lá, passo a passo. Observação 1. Conforme eu disse, esses números ao lado da tradução servem apenas para facilitar o seu entendimento. Observação 2. Os advérbios de frequência são normalmente usados com o presente simples. Isso você também só conseguirá entender melhor com a prática, com os exercícios. Mas os advérbios de frequência são normalmente usados como presente simples. Observação 3. Esta é bem importante. A posição correta do advérbio de frequência na frase é a seguinte: se o verbo principal, se o seu VP for do grupinho, ou seja, to be ou can, coloque o advérbio, uma dessas palavras, always, usually, often, sometimes ou never, imediatamente após o verbo. Então, revisando, se o verbo for do grupinho, to be ou can, o advérbio de frequência vai imediatamente após o verbo. Mas, se o seu VP, se o seu verbo principal for do grupão, coloque o advérbio de frequência no meio, entre o sujeito e o verbo. Ou seja, o advérbio de frequência fica antes do verbo, entre o sujeito e o verbo. Observação 4. A única exceção
é a palavra sometimes. Esta palavrinha aqui, a palavra sometimes, ela foge um pouquinho desta regra, porque ela é, de certa forma, flexível e você pode usá-la nessas posições que eu expliquei ou na frente do sujeito. Não há problema algum, a palavra sometimes pode ir também na frente do sujeito. E a última observação, observação 5, o uso do advérbio de frequência, e essa também é extremamente importante, não altera a regra do acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular. Mesmo que você esteja usando um advérbio de frequência com um verbo do grupão, para he, she, it, você terá que continuar acrescentando a letra S ou mudando a grafia se a frase for afirmativa. Bom, o próximo passo, antes dos exemplos, é incrementarmos um pouquinho mais o nosso vocabulário. Então vamos lá. Vocabulário. In the morning. In the morning. In the morning. Pela manhã. Então, in the morning significa na parte da manhã. A tradução é pela manhã, o significado é na parte da manhã. In the morning. Próximo, in the afternoon. In the afternoon, à tarde. Ou seja, na parte da tarde. O significado é na parte da tarde. A tradução, à tarde. In the afternoon. In the afternoon. O próximo, in the evening. In the evening. In the evening. À noite. À noite. Lembre-se que a palavra evening normalmente é usada quando nos referimos àquele período do dia entre 18 horas e 21 horas, mais ou menos, só para que você tenha uma ideia exata de quando se usa in the evening. O próximo, para diferenciar, at night, que também significa à noite. Porém, quando você fala at night, normalmente você está falando daquele período do dia já após as 21 horas. Então, observe o detalhe. Para morning, afternoon e evening, morning, afternoon e evening, a preposição é in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Porém, quando você fala a palavra night, você usará a preposição at. At night. At night. Bem, vamos ver o que mais temos de vocabulário antes dos nossos exemplos. Guitar. Esta é bem fácil, não é mesmo? Guitar. Guitar. Violão ou guitarra.
qualquer uma destas duas traduções. Guitar. Um verbo, o verbo to drink, que já apareceu para nós na unidade 8. O verbo to drink. Beber ou tomar. Verbo to drink. Mais uma palavrinha, palavrinha cold. Cold. Esta é nova para nós. Significa frio. Também pode ser com frio. Ou até mesmo, se você estiver falando de enfermidades, resfriado. Mais adiante teremos exemplos onde você vai usar a palavra cold com este significado de resfriado. Então, guitar, violão ou guitarra, to drink, um verbo, beber ou tomar, e a palavra cold, frio, com frio ou resfriado. Bem, ainda temos mais algumas palavras, mas vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Até já! Unidade 12, os advérbios de frequência, continuação. Bem, não vou dizer continuação parte 1 porque eu creio que seja possível concluir. Vamos lá. Nós estávamos vendo então o vocabulário e a última palavra que vimos foi a palavra cold. Frio, com frio ou resfriado. Próxima palavra é a palavra late. Late. Late significa tarde ou atrasado. Late, tarde ou atrasado. A próxima é a palavra there. There. Essa palavra também já apareceu na unidade 6. There. Lá, aí ou ali. There. There. Bem, próximo temos novamente um verbo. Vamos revisar este verbo que apareceu na unidade 9. É o verbo call. To call. O verbo to call significa chamar. Telefonar. Ou ligar. Chamar, telefonar ou ligar é o verbo to call. O verbo to study, precisaremos dele também. Apareceu na unidade 1, estudar. O verbo to wash. Wash. Este verbo, o verbo to wash, apareceu para você na unidade 4, lavar. Então, vamos revisar. Late, tarde ou atrasado. There, there, lá, aí ou ali. Call, ou to call, chamar, telefonar ou ligar. Study, to study, estudar. E o verbo wash, to wash, lavar. Temos mais alguns. Um verbo novo, o verbo to pay. Pay. To pay. Esse verbo significa pagar. Depois, uma palavrinha bem conhecida, book,
livro. Mother. Essa palavra tem TH. E este TH tem som de Z. Mother. Mother. Essa palavra apareceu também na unidade 8. Mãe. Uma palavra nova. Bill. Conta. Você tem alguns bills para pagar este mês? Em inglês, a palavra bill significa conta. E a palavra cabelo? Hair. 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 Cuidado para não confundir com o pronome oblíquo de she. She, her. Oblíquo e também possessivo. She, her, her. A pronúncia da palavra cabelo é hair. Hair. Bem, to pay, pagar. Book, livro. Mother, mãe. Bill, conta. E hair, cabelo. Vamos ver alguns exemplos? Então, nosso primeiro exemplo será: She is never at home. She is never at home. She is never at home. O nosso sujeito aqui é a palavra she. O nosso VP, nosso verbo principal, é o verbo to be, o verbo ser e estar. Então, a sua forma conjugada is. Conforme eu disse anteriormente, quando você usa um advérbio de frequência com um dos dois verbos do grupinho, o verbo to be, ser e estar, ou o verbo can, poder e conseguir, a posição correta do advérbio de frequência é aqui, imediatamente após o verbo. A tradução literal é um tanto estranha. Ela está nunca em casa. Mas, para você que já estava acostumado com isto, por exemplo, she is not old. Ela é não velha. Você sabe que você faz uma adaptação aqui e em português nós falamos ela não é velha. Da mesma forma que o tradicional hot dog. Hot dog. Esta é a palavra quente e esta é a palavra cachorro. Então, na verdade, o que está escrito aqui é quente cachorro, mas nós brasileiros, sabendo já disto, fazemos a nossa adaptação e traduzimos cachorro quente, ela não é velha, e o mesmo ocorre aqui. Ela nunca está em casa. She is never at home. Vamos ver mais um exemplo. They are always late. Novamente, o nosso VP, o nosso verbo principal, é o verbo to be. Portanto, o advérbio de frequência fica após o verbo. Eles estão sempre atrasados. Você também poderia traduzir assim: eles sempre estão atrasados. Mas, em inglês, a posição correta do advérbio de frequência, quando o nosso verbo principal é do grupinho, é imediatamente após o verbo.
They are always late. Mais um exemplo. I am usually there. I am usually there. I am usually there. Eu estou normalmente lá. Ou ainda, eu normalmente estou lá. I am usually there. Vamos apagar este quadro. Vamos ver outros exemplos. Agora com um verbo do grupão. We often watch TV in the evening. We often watch TV in the evening. We often watch TV in the evening. Lembre-se, quando o seu VP, o seu verbo principal, é do grupão, a posição correta do advérbio de frequência é exatamente no meio, entre o sujeito e o verbo principal. We often watch TV in the evening. Nós frequentemente assistimos televisão à noite. Mais um exemplo. He sometimes plays his guitar. He sometimes plays his guitar. He sometimes plays his guitar. Ele, às vezes, algumas vezes, toca o seu violão, a sua guitarra, o violão dele. His. Seu, suas, seus e suas, desde que eu queira dizer dele, quando pertence a um homem, quando pertence ao pronome reto he. A palavra sometimes é o nosso advérbio de frequência e o nosso verbo principal está aqui, é do grupão, portanto, usamos o advérbio de frequência no meio entre o verbo e o pronome reto. Mas lembre-se que esta palavra, a palavra sometimes, ela também pode ser usada na frente do sujeito. Nós poderíamos ter dito sometimes he plays his guitar. Mas isto você só pode fazer, essa flexibilidade só acontece com a palavra sometimes. Com os demais advérbios de frequência, always, usually, often e never, não podemos ser tão flexíveis, correto? Então temos que obedecer àquela regrinha anterior, ou seja, vamos revisar. Se o nosso verbo principal é do grupinho, to be ou can, usamos o advérbio de frequência imediatamente após o verbo. Se o nosso verbo principal é do grupão, todos os demais verbos, colocamos o advérbio de frequência no meio, entre o sujeito e o verbo. A exceção é a palavrinha sometimes. Vamos ver mais um exemplo? You always drink cold coffee.
You always drink cold coffee. Não sei se é o seu caso, isso é apenas um exemplo. Você sempre toma café frio. You always drink cold coffee. Vamos ver um exemplo adicional. What do you usually do in the evening? What do you usually do in the evening? What do you usually do in the evening? Tudo junto. What do you usually do in the evening? O que, auxiliar não traduzimos na pergunta, você normalmente faz à noite? O que você normalmente faz à noite? Este do aqui é o verbo fazer. É o verbo do grupão que está sendo conjugado. Este do aqui, que está na frente do sujeito, é um auxiliar. Vamos ver uma resposta para essa pergunta. Sometimes I call my friends. Sometimes I call my friends. Sometimes I study. And sometimes I watch TV, or I read a book. Bem, esta é sem dúvida a resposta mais longa que nós já vimos no nosso curso. Sometimes I call my friends. Às vezes eu ligo para os meus amigos. Sometimes I call my friends. Sometimes I study. Às vezes eu estudo. And sometimes I watch TV. E às vezes eu assisto televisão. Or I read a book. Ou eu leio um livro. Bem, esta foi então este foi então este bloco, os advérbios de frequência. Em seguida voltamos com o próximo tópico, o uso da expressão how often. Até já! Unidade 12. O uso da expressão how often. Bem, vamos conhecer então esta nova expressão. Vamos escrevê-la no quadro. How often. Bem, how often significa com que frequência. Nós sabemos que apenas a palavra how significa como. E sabemos que a palavra often significa frequentemente. Então, na verdade, how often significa quão frequente. Quão frequente. Mas nós, brasileiros, certamente preferimos dizer com que frequência. Bem menos arcaico do que dizer quão frequente. Você faz isto ou você faz aquilo. Com que frequência? How often. Temos vários exemplos sobre how often, algumas expressões de frequência, advérbios de frequência, enfim. Vamos colocar em prática tudo que aprendemos até o momento. Vamos lá. Primeiro exemplo.
How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? Vamos traduzir. How often? Com que frequência? Auxiliar do, não traduzimos na pergunta. Você, o verbo lavar, to wash. Você lava o seu cabelo. How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? Com que frequência você lava o seu cabelo? Vamos responder. I wash my hair every day. I wash my hair every day. Se estivéssemos conversando, uma conversa informal, e você me perguntasse, Teacher, how often do you wash your hair? A minha resposta seria exatamente esta. I wash my hair every day. And you? How often do you wash your hair? Do you wash your hair every day too? Bom, precisamos de espaço para mais um exemplo. Vamos lá. How often do they see their friends? How often do they see their friends? How often do they see their friends? Vamos ver. Com que frequência, auxiliar não se traduz, eles veem seus amigos. Com que frequência eles veem seus amigos ou suas amigas? How often do they see their friends? Vamos responder. They see their friends. They see their friends every week. They see their friends every week. They see their friends every week. Eles veem seus amigos todas as semanas. Todas as semanas. Mais um exemplo. How often does your mother pay the bills? How often does your mother pay the bills? How often does your mother pay the bills? Com que frequência, auxiliar não se traduz, your mother pay the bills. Com que frequência sua mãe paga as contas? How often does your mother pay the bills? She pays the bills. She pays the bills every month. Então a palavra month significa mês. Every month, todos os meses. Assim como a palavra week significa semana. Every week, todas as semanas. Então, vamos revisar.
How often do they see their friends? They see their friends every week. How often does your mother pay the bills? She pays the bills every month. Vamos fazer uma análise detalhada? Nesta frase, por exemplo, How often does your mother pay the bills? O sujeito é your mother, sua mãe. Todo sujeito pode ser trocado por um pronome pessoa reto. Então, dizer sua mãe é o mesmo que dizer ela. Ela em inglês é she. O nosso verbo principal é um verbo novo, o verbo pagar. Pagar é do grupão, portanto, precisa de um auxiliar. O auxiliar usado para a terceira pessoa do singular, he, she ou it, é does e não o auxiliar do. O auxiliar do é usado para I, you, we ou, conforme o exemplo, they. Muito bem. Na resposta, nós não repetimos o sujeito your mother, ele foi trocado pelo pronome pessoal reto correspondente, ela, e na conjugação nós acrescentamos a letra S, porque quando conjugamos um verbo do grupão, temos que tomar o cuidado de, na terceira pessoa do singular, he, she, it, acrescentar a letra S ou mudar a grafia sempre que a frase for uma afirmação. Bem, vamos apagar este quadro e vamos prosseguir com os nossos exemplos. Vamos ver aqui. Na verdade, nós tínhamos que detalhar estes exemplos. Então vamos fazer o seguinte. Antes de detalharmos estes exemplos, vamos fazer uma breve pausa. Já voltamos, escrevemos todos eles novamente e vamos estudá-los um a um detalhadamente. Isso é muito importante para que você revise tudo o que você já aprendeu até agora e para que você consiga dar mais um passo, incrementar um pouco mais o seu inglês agora com a expressão how often. Já voltamos, até já! Unidade 12, o uso da expressão how often. Continuação, parte 1, porque talvez tenhamos a parte 2. Estava dando uma olhada e vi que realmente temos muitos exemplos para estudar detalhadamente, o que é muito importante para você. Vamos lá. Você lembra do nosso primeiro exemplo? How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? Com que frequência você lava os... com que frequência você lava o seu cabelo? A resposta foi I wash my hair every day. Vimos exatamente isso no bloco anterior. I wash my hair every day. Eu lavo o meu cabelo todos os dias. Agora vamos analisar detalhadamente a pergunta. How often do you wash your hair? Quem é o sujeito da pergunta? Bem, o sujeito é a palavra you. Este é o nosso sujeito. E qual é o nosso verbo principal? Nosso verbo principal é o verbo wash, que é o único
nesta frase, então fica bem fácil de identificar. O verbo to wash, novamente, é do grupinho ou do grupão? Quais são os dois verbos do grupinho? É o verbo to be e o verbo can, o verbo poder e conseguir, o verbo can, e o verbo to be, o verbo ser e estar. Todos os demais, por enquanto, pertencem ao grupão. Portanto, o wash é do grupão. Muito bem até aqui. Quando o verbo é do grupão e você tem uma frase interrogativa, você precisa usar um auxiliar. Você precisa de ajuda para fazer uma pergunta quando o seu verbo principal é do grupão. Então, o nosso ajudante, o nosso auxiliar, é a palavra do para os pronomes I, you, we e they. Muito bem. Isso tudo você já deve ter memorizado. Mas lá no seu material tem uma observação, que é a observação 6, que diz o seguinte: se por acaso você acha que ainda não entendeu ou memorizou a divisão dos verbos, por favor, revise as unidades 6 e 7. Coloque novamente o seu DVD, assista novamente aquelas duas unidades, porque toda a explicação sobre grupinho e grupão estão nas unidades 6 e 7. Bem, então já entendemos a nossa pergunta. E na nossa resposta, o nosso sujeito é o pronome reto I. Nosso verbo principal continua sendo o verbo to wash, o verbo lavar. Mas há uma forma, uma maneira de falar a mesma coisa, ou melhor, de responder de uma forma um pouco mais natural, e é exatamente isso que eu preciso que você entenda a partir de agora. Bom, vamos analisar então essa expressão aqui, your hair. Bem, o que significa your hair? Seu cabelo. Vamos trocar esta expressão your hair primeiramente por um pronome pessoal. Dizer seu cabelo é o mesmo que dizer qual dos pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you ou they. Então, mais uma vez, quando você está falando de um homem, John, John é igual a ele, portanto, he. Quando você está falando de uma mulher, Mary, Mary é igual a ela, portanto, she. Quando você está falando de uma coisa, você usa o pronome it. Quando você fala de duas coisas, duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas, você troca pelo pronome they. Então, your hair é um it. Muito bem, porque é uma coisa, é o seu cabelo, um it. Perfeito. Bem, qual é o oblíquo de it? Você lembra dos pronomes oblíquos? Vamos fazer uma rápida revisão sobre os pronomes oblíquos. I, me, you, he, him, she, her, it. Bem, encontramos o oblíquo de it. O oblíquo de it é it. É exatamente a mesma palavra. Então, agora na resposta, no lugar de responder de forma tão repetitiva, I wash my hair every day, nós podemos trocar esta expressão, my hair, pelo pronome oblíquo correspondente.
Veja como fica. I wash it every day. I wash it every day. I wash it every day. Quando você troca e usa o pronome oblíquo, a tradução fica um pouquinho diferente e eu costumo dizer que um tanto mais natural. No lugar de dizer eu lavo meu cabelo todos os dias, neste caso, I wash it every day, você disse eu o lavo todos os dias. Eu o lavo todos os dias. Um pouco difícil? Vamos fazer mais exemplos e você vai entender melhor. Vamos lá. Tudo bem que nós brasileiros não costumamos falar assim tão perfeitamente. Então vamos ver uma outra tradução para aquela frase anterior. I wash it every day. Eu lavo ele todos os dias. Ele quem? Ele o cabelo. Pronto, pode ser assim também. Não há qualquer problema. Pelo menos evitamos a repetição. Vamos lá. A segunda frase que estudamos foi How often do they see their friends? How often do they see their friends? How often do they see their friends? Com que frequência eles veem os seus amigos? E a resposta era they see their friends. Veja como a resposta ficou um tanto repetitiva. They see their friends every week. Eles veem os seus amigos todas as semanas. They see their friends every week. Bom, vamos analisar esta pergunta. How often do they see their friends? O nosso sujeito está aqui. Sujeito. O pronome reto they, eles. Verbo principal e único da frase, VP. Verbo principal, o verbo to see, o verbo ver. Este verbo é do grupão. Consequentemente, precisa de um auxiliar quando nós estamos fazendo uma pergunta. Com que frequência eles vêm? Com que frequência eles veem quem? Their friends. Seus amigos. Seus amigos. Novamente, vamos trocar essa expressão seus amigos por um pronome pessoal reto. Em primeiro lugar, vamos começar pelo pronome pessoal reto. Então, dizer their friends, seus amigos, ou então os amigos deles, é o mesmo que dizer qual pronome pessoal reto? Será que dizer os amigos deles é o mesmo que dizer I? Eu? Não, não é. Será que dizer their friends, os amigos deles, é o mesmo que dizer you, você? Também não é. Será que dizer their friends, os seus amigos, os amigos deles, é o mesmo que dizer he, ele? Não é. She, ela? Também não é. It, um pronome neutro? Também não. We, nós? Também não é. You, vocês? Também não. They, eles? Sim, claro que sim. Os seus amigos?
os amigos deles é igual ao pronome they, eles. Muito bem, vamos escrever aqui o pronome they. E agora a pergunta é, qual é o oblíquo de they? Você lembra? O oblíquo de they é them. 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 Quando estudamos os oblíquos, nós vimos este exemplo. Ask them. Pergunte-lhes. Pergunte-lhes. Ask them. Bem, como transformar essa frase, então, usando toda esta informação, numa frase um pouco menos repetitiva? They see. No lugar de repetir their friends, vamos trocar isso pelo oblíquo. They see them. Lembre-se, o pronome oblíquo é aquele que vai depois do verbo ou depois da preposição. They see them every week. They see them every week. Agora sim, eles os veem todas as semanas. Eles os veem todas as semanas. Repetindo. How often do they see their friends? They see their friends every week. Bem repetitivo. Ou, desta outra forma, they see them, eles os veem, every week, todas as semanas. Bem, temos um último exemplo, mas teremos que fazer novamente uma breve pausa e já voltamos. Até já! Unidade 12, o uso da expressão how often. Continuação, parte 2. Temos um último exemplo, vamos lá. How often does your mother pay the bills? Esta é a pergunta que já foi vista anteriormente no segundo bloco, terceiro melhor dizendo, da unidade 12. How often does your mother pay the bills? How often does your mother pay the bills? Vamos analisar com que frequência. O nosso sujeito é your mother, sua mãe. Esse sujeito equivale ao pronome reto she. Dizer sua mãe, ela, é o mesmo que dizer em inglês she. O nosso VP, nosso verbo principal, é o verbo pagar, o verbo to pay, que é do grupão. Portanto, na pergunta precisa de um auxiliar. E o nosso ajudante, o nosso auxiliar, agora é o auxiliar does. Porque para he, she ou it, usa-se does. Bem, how often does your mother pay the bills? Você lembra desta expressão? The bills, as contas. Com que frequência sua mãe paga as contas? Bem, a resposta era she pays the bills. Como eu disse, uma resposta bem repetitiva. She pays the bills every month. Ela paga as contas todos os meses. She pays the bills every month. Então, novamente, o sujeito your mother foi substituído agora pelo pronome reto she, terceira pessoa do singular.
Estamos conjugando aqui um verbo do grupão, portanto temos que tomar o cuidado e acrescentar a letra S ou mudar a grafia sempre que a frase for afirmativa. Bem, the bills, as contas. Vamos trocar a expressão the bills, primeiramente, por um pronome pessoal reto. Se tivéssemos que trocar the bills por um pronome pessoal reto, qual pronome pessoal reto seria este? Dizer as contas é o mesmo que dizer elas. Elas quem? Elas, as contas. E uma coisa é it, mas duas ou mais coisas é they. Então, novamente, o pronome reto é they. Mas qual é o oblíquo de they? Conforme visto no quadro anterior e no bloco anterior também, them. Them. Então, vamos tentar dizer a mesma frase de uma outra forma. She pays them. Para não ficar muito repetitivo, para não dizer she pays the bills, ela paga as contas, nós diremos she pays them every month. A tradução em português é um tanto estranha, mas é assim que eles falam. Então, vamos ver. Ela as paga todos os meses. Este as é a tradução daquele pronome oblíquo que está representando as contas. Popularmente poderíamos dizer ela, mãe, ela paga, isso ficaria ridículo, mas veja só, ela paga elas, as contas, todos os meses. Melhor dizer, ela as paga todos os meses. Bem, how often does your mother pay the bills? How often does your mother pay the bills? She pays the bills every month, ou então she pays them every month. Não se preocupe com essas traduções. Eu concordo com você que elas são um tanto e às vezes ridículas, mas o objetivo aqui é treinar o uso dos pronomes oblíquos, que é o nosso próximo tópico. Faremos uma revisão rápida, mas faremos uma revisão dos pronomes pessoais, aquele nosso quadro reto, oblíquo e possessivo. Então, em seguida nós voltamos. Até já! Unidade 12, pronomes oblíquos. Revisão. Vamos fazer mais uma revisão dos pronomes, não apenas dos oblíquos, vamos aproveitar e vamos revisar o pronome reto, o pronome oblíquo e o pronome possessivo. Mas especialmente o oblíquo é muito importante para nós para entendermos o próximo tópico, que será verbos diretos e verbos indiretos, e esta matéria sim um tanto complicada, então precisamos nos certificar de que nós efetivamente entendemos sobre pronomes oblíquos. Vamos lá? I, you, he, she, it. We, you, they. São os pronomes reto. Pronomes pessoais, caso reto. Eu, tu ou você, ele, ela, isto, que é o pronome neutro, nós, vocês e eles. A regrinha. Quando usamos um pronome reto,
Qual é a regra para o uso do pronome reto? Você lembra? Estes aqui usa-se sempre antes de um verbo. Então, a regra para os pronomes pessoais caso reto é exatamente essa que você já deve ter memorizado. Usa-se sempre antes de um verbo, na frente do verbo, conjugando aquele verbo. I like, you go, he sleeps, she loves, e assim por diante. Bem, vamos ver os oblíquos. Cada pronome reto terá um pronome oblíquo correspondente. Então, qual é o oblíquo de I? O oblíquo de I é a palavra me. Me. Bem, e o que significa esta palavra? Em português, me, de conte-me, diga-me, mim, vai lá para mim, pega isto para mim. Então, o pronome me significa em português me ou mim. Você lembra desta preposição? A preposição with. With. Com. Você certamente não dirá with I, porque você conhece a regra e você sabe que I é um pronome reto e ele só pode ser usado para conjugar um verbo, ou seja, na frente do verbo, antes do verbo, conjugando aquele verbo. Isto aqui, with I, seria com eu. E não é assim que você quer falar, você quer dizer comigo. Por isso é importante conhecer os pronomes oblíquos. With me. Comigo. With me. Vamos ver mais um exemplo. With we. Novamente, um exemplo de erro. With we seria o mesmo que dizer com nós. Você certamente não fala assim, você fala conosco. E para isso você precisa usar o pronome oblíquo. Qual é o oblíquo de we? O oblíquo de we é us. Us. Então, with us. With us. Conosco. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. Porque o contrário também é verdadeiro. Você certamente não diria me like. Porque se você dissesse me like, você estaria dizendo me gosta. Antes do verbo, conjugando o verbo, nós usamos o pronome reto. I like. Eu gosto. Então, espero ter conseguido, com esta revisão, novamente mostrar a importância de conhecer os pronomes reto, oblíquo e, em seguida, os possessivos. Vamos ver os demais. Oblíquo de you tem exatamente a mesma grafia, mesma pronúncia. You, a mesma palavra. Você só saberá se a palavra you é um pronome reto ou um pronome oblíquo pela regra. E qual é a regra para os pronomes oblíquos? Sempre depois de um verbo ou depois de uma preposição. E por vezes os oblíquos podem aparecer sozinhos. Você lembra disso? Desta pergunta? Me. Eu. Então, isso pode acontecer e o oblíquo terá que ser traduzido da mesma forma que você traduz o pronome reto. Bem, então, pronome reto antes do verbo. Pronome oblíquo depois do verbo ou depois da preposição. Oblíquo de he, him. Him.
Oblíquo de she, her. Oblíquo de it, it. Oblíquo de you, novamente a palavra you. E oblíquo de they, them. Vamos ver alguns exemplos? Vamos colocar aqui. She goes with me. She goes with me. She goes with me. Ela vai comigo. He loves her. He loves her. He loves her. Ele a ama. Ele a ama. He loves her. She loves him. She loves him. Ela o ama. She loves him. Ela o ama. E um outro que eu já usei, ask them. Ask them. Pergunte-lhes. Ask them. Depois de verbo ou depois de preposições, sempre usamos um pronome oblíquo. Bem, vamos revisar então a última coluna, que é a coluna dos possessivos. Qual é a regra para os pronomes possessivos? Você lembra? O pronome possessivo é uma palavra completamente dependente. Sozinha não tem qualquer valor, não poderá ser usado. Um possessivo precisa de um substantivo, precisa estar sempre acompanhado por alguma coisa, um substantivo. Sempre que usamos um possessivo, devemos estar prontos para responder a esta pergunta. O que? Precisamos de algo para acompanhar os possessivos. O possessivo de I é my. My. Meu, minha, meus e minhas. O possessivo de you é your. Your. Teu, tua, teus e tuas. O possessivo de him é his. Dele. Ou seu, sua, seus e suas. Desde que eu queira dizer dele. O possessivo de she é her. Também, para complicar um pouco a nossa vida aqui, que estamos tentando aprender inglês, a mesma palavra, mesma grafia, mesma pronúncia. Pode ser um pronome oblíquo ou um possessivo. Você só saberá pela regra. Her, dela, também seu, sua, seus ou suas, desde que eu queira dizer dela. Possessivo de it, its, seu, sua, seus e suas. Possessivo de we, our, our, nosso, nossa, nossos e nossas. Possessivo de you, vocês, é também a palavra your. De vocês, ou seu, sua, seus e suas. E possessivo de they é their. Their, deles ou delas. Seu, suas, seus ou suas, desde que eu queira dizer deles ou delas. Então, a regrinha é: usei um pronome possessivo, sou obrigado a responder a esta pergunta. O que? My. My o que? Preciso de algo. My car, my book, my friend, my teacher. Esta combinação my car é o que nos importa. Por quê? Porque o possessivo sozinho não tem valor, não pode ser usado. O oblíquo, sempre
depois do verbo ou depois da preposição. E por vezes ele pode aparecer sozinho. O pronome reto conjuga os verbos, sempre na frente do verbo, conjugando os verbos. Então, essa foi a nossa rápida revisão sobre os pronomes reto, oblíquo e possessivo. Preste bastante atenção neste grupo do meio, os oblíquos, porque precisaremos deles para o próximo tópico, que será verbos diretos e verbos indiretos. Até já! Unidade 12. Verbos diretos e verbos indiretos. Bem, um cuidado muito especial que você precisará tomar é se o verbo que você está usando precisa ou não de uma preposição. Porque os verbos podem ser diretos, verbos que não requerem, que não precisam de uma preposição, ou indiretos, verbos que requerem, verbos que precisam de uma preposição. Então, agora, além de nos preocuparmos com grupinho e grupão, ou seja, se o nosso verbo principal é do grupinho ou do grupão, também temos mais um probleminha para pensar. Este verbo é direto, ele não precisa de preposição, ou ele é um verbo indireto e, consequentemente, precisa de uma preposição. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor esta questão da diferença entre os verbos diretos e verbos indiretos. Vamos lá. O verbo to send me parece ser um verbo novo para nós. O verbo to send significa enviar. Enviar. Este é um verbo direto, ele não precisa de preposição. O verbo to call, chamar, telefonar ou ligar. To call, chamar, telefonar ou ligar. Também, mais um exemplo de verbo direto, verbo que não precisa de preposição. Pelo menos em inglês. Porque em português, quem telefona, telefona para alguém. Em português, se você usar o verbo telefonar, você precisará usar a preposição para, porque quem telefona ou quem liga, liga para alguém, telefona para alguém. Então, em português, ele é indireto. Ele precisa da preposição. Mas, em inglês, ele é um verbo direto. Ele não precisa da preposição. E o verbo to ask, perguntar ou pedir. Então vamos trabalhar com esses três verbos por enquanto, que são exemplos de verbos diretos, verbos que não precisam de preposição. To send, enviar. To call, chamar, telefonar ou ligar. To ask, perguntar ou pedir. Vamos apagar o quadro e vamos analisar alguns exemplos. E agora, finalmente, usaremos então os oblíquos. Vamos lá. She sends. She sends. Ela envia. Não esqueça, na terceira pessoa do singular, quando o seu verbo principal for do grupão, independente de ser direto ou indireto, você terá que acrescentar a letra S ou mudar a grafia. A conjugação do verbo enviar é assim:
I send, eu envio. You send, você envia. He sends, ele envia. She sends, ela envia. E assim por diante. Para he, she, it, acrescenta-se a letra S. She sends me a new email every day. She sends me a new email every day. She sends me a new email every day. Então vamos analisar essa frase. O verbo to send, conforme dito anteriormente, é um verbo direto. Ele não requer uma preposição. Ela me envia. Em português é assim. Ela me envia. Mas você sabe que a palavra me é um pronome oblíquo. Em inglês ele fica depois do verbo ou depois da preposição. Ela me envia um e-mail novo ou um novo e-mail todos os dias. She sends me a new email every day. He calls her every week. He calls her every week. Aqui nós teremos que fazer uma adaptação na tradução. Ele, terceira pessoa do singular, acrescentamos a letra S. I call, eu chamo, eu telefono, eu ligo. You call, você chama, você telefona, você liga. Mas he é terceira pessoa do singular, então he calls. Ele liga para ela, he calls her. Nós estamos fazendo uma adaptação na tradução conforme eu havia dito. He calls her every week. Ele liga para ela todos os finais de semana. They ask you many things. They ask you many things. Eles, o verbo to ask significa perguntar ou pedir. Eles te perguntam ou te pedem muitas coisas. They ask you many things. Eles te pedem muitas coisas ou eles te perguntam muitas coisas. They ask you many things. She sends me a new email every day. He calls her every week. They ask you many things. Send, call, ask. São exemplos de verbos diretos que não precisam de preposição. Vamos ver agora alguns exemplos de verbos indiretos. Então, conforme dito, o verbo indireto é aquele que requer o uso de uma preposição. Nosso primeiro exemplo é o verbo to go, que significa ir. Este verbo precisa de preposição, porque quem vai, vai para algum lugar. Então, quando você usa o verbo ir, você precisa usar a preposição para. Quem vai, vai para algum lugar. Verbo indireto, precisa de uma preposição. To wait. Esperar. Aguardar. Esperar ou aguardar. Mais um exemplo de verbo indireto, de verbo que requer o uso de uma preposição, porque quem espera, espera por algo ou por alguém.
Então o verbo to wait é um verbo indireto. Precisamos de uma preposição. E um último exemplo, o verbo to write. Escrever. To write. Quem escreve, escreve para alguém. Então, quando você usa o verbo escrever com esse sentido, ele é um verbo indireto. Quem escreve, escreve para alguém. Consequentemente, o verbo to write, escrever, precisa da preposição para. Então, estes são os nossos exemplos. To go é o verbo ir, to wait, esperar ou aguardar, e to write, escrever. To go, quem vai, vai para algum lugar. Procure memorizar, por favor. To wait, quem espera, espera por algo ou por alguém. E to write, escrever, quem escreve, escreve para alguém. Vamos ver alguns exemplos destes verbos em frases. He goes to work every morning. He goes to work every morning. He goes to work every morning. Ele vai para o trabalho todas as manhãs. Quem vai, vai para algum lugar. Wait for me, please. O verbo to wait, que significa esperar ou aguardar, aqui usado no imperativo. No imperativo, uma ordem. Espera. A palavra for, que significa por ou para, mas aqui significa por. Wait for me. Espere por mim, por favor. E um último exemplo, she writes to him every week. She writes to him every week. She writes to him every week. Ela escreve para ele todas as semanas. Ela escreve para ele todas as semanas. She writes to him every week. Estes foram então alguns exemplos. Obviamente, há vários outros verbos. Alguns são diretos e alguns são indiretos. Nós vimos apenas uma introdução com 3 exemplos de verbos diretos e mais 3 exemplos de verbos indiretos. Mas, especialmente o verbo to go, que é o verbo ir, e o verbo to wait, que é o verbo esperar e aguardar, são bastante usados e você precisa desde já tentar memorizar que estes verbos precisam de preposições. Então, quem vai, vai para algum lugar, quem espera, espera por algo ou por alguém, e quem escreve, escreve para alguém. Este foi então o item, a diferença entre os verbos diretos e indiretos. Estamos quase concluindo a unidade 12, falta apenas um bloco, onde falaremos sobre expressões de frequência. Até já! Unidade 12, expressões de frequência. Vamos estudar algumas palavras que são consideradas expressões de frequência. Vamos lá. A primeira delas é a palavra once. Sua pronúncia é assim: once, once.
uma vez. Bem, um cuidado especial que você deve tomar é não usar, por exemplo, one time. One time não existe. Se você quer dizer uma vez, diga once. Once. Duas vezes. Twice. 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 Duas vezes. Bem, então para dizer uma vez, você não dirá one time. Para dizer duas vezes, você não dirá two times. Diga once, uma vez, twice, duas vezes. Porém, a partir do número 3, aí sim você usará three times. 3 vezes. Four times, 4 vezes. Five times, 5 vezes. Six times, 6 vezes e assim por diante. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. Three times, 3 vezes. Very often. Very often. A expressão very often significa muito frequentemente. Muito frequentemente. Bem, então, por enquanto, 4 expressões de frequência. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. Three times, 3 vezes. Very often, muito frequentemente. Temos mais algumas. Every week. Every week. Every week. Todas as semanas. Todas as semanas. Every week. Every weekend. Every weekend. Todos os finais de semana. A palavra weekend, weekend significa final de semana. Quando você usa every na frente desta palavra, fica no plural. Every weekend, todos os finais de semana. Every month, todos os meses. Every month. Every month. Todos os meses. E every year. Todos os anos. Every year. Todos os anos. Então vamos revisar. Every week. Todas as semanas. Every weekend. Todos os finais de semana. Every month, todos os meses. Every year, todos os anos. Bem, as expressões de frequência, diferentemente dos advérbios de frequência, normalmente são usadas no final das frases. Analise o seguinte exemplo, temos ainda um último exemplo, vamos apagar aqui, precisamos de espaço. She goes to
the supermarket twice a week. She goes to the supermarket twice a week. No seu material diz twice a month. 2 vezes no mês, 2 vezes por mês. Aqui no quadro nós colocamos twice a week, 2 vezes na semana ou 2 vezes por semana. Observem que eles dizem 2 vezes uma semana, mas isso significa, adaptando a tradução, 2 vezes na semana ou 2 vezes por semana. She goes to the supermarket twice a week. Então, a expressão de frequência ficou no final da frase. Diferentemente dos advérbios de frequência, que ficam se o verbo principal é do grupinho, depois do verbo. E se o verbo principal é do grupão, no meio, entre o sujeito e o verbo, conforme estudado no primeiro bloco da unidade 12. Estamos chegando ao final de mais uma unidade, estamos encerrando mais uma unidade. Eu quero te agradecer pela tua paciência e agora falta pouco mesmo, são apenas mais 8 unidades para concluirmos este nível de introdução. Vamos juntos, vamos lá e vamos iniciar o nível básico em seguida. Te vejo em breve na unidade 13.